Olá, sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou a Evelyn. E para quem me conhece deve achar muito estranho, porque eu sou uma pessoa muito reservada, né? E não gosto muito de se expor. Mas enfim, é preciso, né? Jesus ele conta conosco nesses dias tão ruins. E eu quero compartilhar com vocês algo sobre a graça, né? Há alguns dias atrás eu venho estudando a respeito e tinha alguns pontos nos quais eu tinha alguma dúvida, né? E em oração, em comunhão com Jesus, eu pedi para que ele me ensinasse, me explicasse, né? Para que eu de alguma forma pudesse tá ajudando, né? Ou como testemunho para ajudar outra pessoa, né? E eu quero começar com um versículo que está lá em Mateus, né? Eu vou falar sobre a graça. Esse versículo está lá em Mateus 5,16, que diz assim que a gente é a luz do mundo, né? Que essa luz ela tem que resplandecer diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Em Mateus 5,20 diz assim que a nossa justiça não pode exceder dos escribas e fariseus. E eu vou lá para Mateus 5:43, do 43 ao 48, que diz assim: Eu, porém, vos digo, amai o que vos perseguem, bendizei aos que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltrata e vos persegue, para que sejais filho do vosso Pai que está no céu, porque faz que o sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. E o intuito, né, de eu estar compartilhando, né, com vocês esse vídeo, eu não tenho, né, o intuito de atingir alguém, porque no reino espiritual as coisas é muito simples, né? Cristo ele é o cabeça, né? Todos nós que cremos nele somos irmãos, né? E o porquê que eu tenho que estar contra o meu irmão, mesmo se ele estiver em erro, eu tenho que, ao invés de jogar essa pessoa no buraco, eu tenho que puxar ela para a graça, tenho que mostrar Cristo, né? Para que ela também venha participar, né, do corpo de Cristo, né? E a minha pergunta é: o que a gente está fazendo com a graça que a gente recebeu? E antes de tudo, esse estudo falou muito comigo, né? Em respeito a tudo, né? O que eu estou fazendo para que eu possa contribuir para a vida do meu irmão, né? E enfim, né? No discorrer do estudo vai se explicando. Vamos lá para Mateus 6:22, que diz assim: a candeia é um local que emite luz, né? A candeia do corpo são os olhos, sendo que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grande serás tais trevas?
esse versículo, ele está dizendo exatamente que os nossos olhos são luz, né? Se os meus olhos têm luz e eu vejo algo bom no meu irmão, o corpo está em luz. Mas se os meus olhos forem maus, eu vejo maldade em outra pessoa. E estamos nas trevas. Se os nossos olhos têm luz, estamos na graça. Se os nossos olhos têm trevas, quão grandes são essas trevas? Se a graça que a gente recebe não faz que eu deseje tirar uma vida da desgraça, não faz com que eu tire o cisco do olho do meu irmão, enquanto no meu tem uma trave, isso quer dizer que a gente caiu da graça. Cristo Jesus, ele nos ensina que devemos amar a quem nos persegue. Entenda, Jesus, ele não está falando isso em vão. Se aquele que te calunia e por trás vive espiando secretamente aqueles que têm a liberdade em Cristo, para pôr essa pessoa em servidão, clame pela vida dessa pessoa, para que ela conheça a graça de Cristo e que essa graça a alcance. Porque pela clareza do Evangelho, quando uma pessoa ela não está na verdade, a gente tem que repreender sim. E mostrar que em Cristo você recebe a graça para conduzir as pessoas para a liberdade em Cristo. Ou você recebe a religião para pôr a vida dessa pessoa ou conduzir essa pessoa para a escravidão. E a porta da graça fecha, no qual, se eu conduzir essa pessoa para a religião, a porta da graça fecha, no qual nem eu entro e nem essa pessoa entra. Se nós que recebemos a graça e andamos como se fosse um religioso, né? Eu vou colocar aqui como andar na carne, né? Só para ficar claro, né? Lembrando que não estou aqui para julgar ou para apontar erro de ninguém, eu só estou tentando passar o que eu recebi. Andar como na carne é como se a gente fosse um juiz, vamos supor assim. Pô, eu falo mal, a gente joga essa vida do qual Cristo resgatou na prisão, né? Porque a gente andando, né, conhecendo da graça, andando como um religioso, porque a gente obriga o religioso a querer a graça, né? Isso não funciona no reino espiritual, né? Porque não tem virtude nisso. Eu vou ler um versículo que está lá em 1 Coríntios 4, 19 e 20, que diz assim, é Paulo que escreve isso. Mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser. Então conhecerei não as palavras dos que andam ensoberbecidos, mas o poder, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. E eu também sugiro, né, que leia também 1 Tessalonicenses, o capítulo 2. A gente se porta como religioso, sabe aquele véu que foi rasgado na cruz? Né? Jesus morreu na cruz e o versículo fala que o véu foi rasgado de cima para baixo. Então, esse véu, ele é colocado novamente em nossos olhos, porque a gente cai da graça.
E é por isso que Jesus falou lá para Nicodemos, né? Pô, Nicodemos, você é um mestre aí da lei e você não está entendendo? É necessário que você nasça de novo. Jesus estava falando para Nicodemos nascer no Espírito, mas ele não conhecia o que era nascer no Espírito. Continuando. A gente recebe a graça porque ouvimos, porque cremos, porque confessamos, porque cumprimos e porque ensinamos. Fazemos com que outras vidas recebam desta mesma graça. E se não andarmos na luz, meu olho mau, porque eu vejo maldade em outra pessoa, faz com que o reino das trevas me confunda e faz ver meu irmão na fé como mal. Isso é muito perigoso. E não só isso, te faz suspeitar mal dele e te lança setas para pôr dúvida. E tudo que você fazer contra teu irmão, o reino das trevas cobra de você. Isso é muito sério. E por a gente estar cego, estar na carne, porque é a carne que age por impulso, né? Tudo que é de ruim, né, vem da carne. E por estar cego, faz com que o ódio nos domine e faz querer a gente aprisionar essa vida, né? Fechar a porta da graça, além de fechar a porta da graça, eu caio dela. E quanto mais você aprisionar essa vida, mais o fruto que tem dela vai se revelar, né? Porque o reino ele se manifesta. Tanto o que é bom quanto o que é mal. Bom, eu vou tentar fazer uma analogia para ver se vocês vão conseguir entender, né, o que eu tô tentando passar. Né? Vamos supor, eu ouvi, né, a mensagem da cruz, que a palavra fala que a fé vem pelo ouvir a palavra de Jesus. E eu creio em Cristo, né? Se eu creio, eu recebo a graça, eu estou na luz. Me esforço para ter um coração puro. E o que isso quer dizer? Tirar do coração tudo aquilo que te escraviza. Vamos supor, um desejo desenfreado, guardar mágoa, enfim, coisas que contaminam o coração, né? E eu me esforço para ter um coração puro e levo as pessoas para Jesus, né? Para a luz. Tenho como parede, vamos supor, fazer um exemplo aqui. Vamos supor que essa folha de sulfite é Cristo, né? E tudo que vem de seta não vai me atingir, porque o que? Cristo é a parede blindada, né? Tudo que vem para me atingir vai cair por terra. Porém, se a gente cai da graça, o negócio fica feio. Porque aquele véu que se rasgou de alto a baixo é como se eu estivesse aniquilando o sacrifício de cruz de Jesus. Olha o que eu faço. Eu tiro Jesus da minha vida e deixo uma brecha. Essa brecha faz com que tudo que é de ruim atinja você, atinja a sua vida, né? E, enfim, a coisa é real, né? Se você receber um chamado de Cristo, não espere, vá, porque você é a luz do mundo, né? E que essa luz resplandeça na vida dos homens. E por isso é necessário
nascer de novo. E se você sabe que existe alguma pessoa tentando contra a sua vida, encaminhe essa pessoa para Cristo, ore por essa pessoa, para que a graça alcance essa vida. E que a luz resplandeça também na vida dela, se assim essa pessoa aceitar Cristo, né? E me fez lembrar também de uma parábola que está em Lucas 12, do 19 ao 21, que diz assim, que é do rico insensato, né? Um rapaz chega para Jesus lá na multidão e pergunta para ele: mestre, meu irmão não quer repartir a herança comigo. E Jesus lhe respondeu com outra pergunta. Jesus fala assim: homem, quem me pôs a mim como juiz ou repartidor entre vós? Achou resposta muito dura? Mas não foi não. Jesus, ele revelou abertamente como funciona no reino. E logo em seguida, Jesus, ele conta uma parábola, né? E que a vida de qualquer não consiste em abundância do que se possui, né? E Jesus começa a parábola, que um homem iria derrubar o seu celeiro para construir outros maiores. E direi à minha alma: alma, tens em depósitos muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. Alma, dentro do reino espiritual, quer dizer sangue. E o que você tem preparado e para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Jesus, ele falou que o que é espiritual é buscar as coisas celestiais, né? É algo que você vai ter para a eternidade. O que tem aqui nessa terra é passageiro. E se te pedir a tua alma, né? Para onde ela vai? E para quem será? E quando permitimos que o agir do Espírito Santo em nossas vidas, nós damos fruto para a eternidade, né? Damos fruto do Espírito. Eu vou ler aqui Gálatas 5, 22 e 23, que diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, que é alegria, paz, né? Que a verdadeira paz nós só encontramos em Cristo, né? Em Jesus. Longanimidade, né? Significa longo ânimo, né? Uma virtude de suportar com firmeza contrariedades em benefício de outrem, de outra pessoa. Benignidade é alguém dotado de características boas. Bondade é demonstrar bondade ou boa vontade em relação a outra pessoa, né? Fé é confiança, é certeza, é firmeza, né? Mansidão, estado de espírito de quem tem controle próprio, né? Uma pessoa que tem o seu temperamento e atitudes que consegue o domínio próprio, vamos se dizer assim. Temperança eu vejo como um autocontrole de impulsos e sempre fazer a escolha para melhor. E contra essas coisas não há lei. Isso está em Gálatas 5, 22 e 23. Continuando aqui, eu tô quase finalizando, né? Quanto mais falamos, mais nós pecamos. E eu tiro essa referência lendo lá em Coríntios 5 e 20.
Depois vocês leem lá, né? Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar-se, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai logo se esquecendo de como era. Isso é muito importante, porque o pecado enraizado na pessoa, ele traz esse tipo de sensação, né? A pessoa se esquece de como era. E aquele que, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Esse versículo está lá em Tiago 1:19, 26. E também eu recomendo que leia Tiago 3, do 13 ao 18. Né? Então, eu quero finalizar aqui, irmãos. Né? E foi muito bom, né? Para mim, eu aprendi muita coisa e a começar por mim, né? Pelas minhas atitudes, que a cada dia eu possa agradar a Jesus e que possamos crer, que a palavra dele diz que o crer vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, o Pai, né? Crer e levar adiante os ensinamentos de Cristo Jesus e permanecer neles, firmes. Tá bom? Você é o espelho que reflete a imagem de Cristo Jesus. Fiquem na paz de Jesus Cristo e até a próxima.